passa, Palmeiras ou Botafogo? Palmeiras passa. Performance, passa o Botafogo. Ah, vai passar o Botafogo, Benfica, PSG e eu tenho um pezinho lá no Maraca, né? Galera, no próximo sábado tem Palmeiras e Botafogo, partidaça pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Vamos acompanhar aqui o pessoal projetando já essa partida que vai acontecer no próximo sábado às 13 horas. Qual dos dois times chega mais preparado? Será que tem um favorito para essa partida? Vamos ver o que a mídia está falando, projetando para essa partida. Créditos aqui na descrição, jogo aberto. Tem também o pessoal da Band Esportes. Já deixa o seu palpite também aqui abaixo para essa partida. Você, torcedor do Verdão, que está confiante, acreditando na vitória da classificação. Já deixa o seu palpite aqui abaixo, se inscreva também, ativa o sino. Mas agora, bora pro vídeo. Ai, ai! Sabe aquela história, nada como um dia após o outro? Calma. Bom, você quer tabela? É uma tabela, não deixa de ser que é o chaveamento. Mas é da Copa do Mundo de Clubes que eu, particularmente como torcedora, adoraria estar aí. Participando, seguindo ou não, realmente tô gostando desse torneio. Bom, olha só, aqui desse lado, do lado de cá, temos Palmeiras e Botafogo se enfrentando, Benfica e Chelsea. Daqui teremos um novo confronto. Teremos também o primeiro lugar do grupo E e o segundo grupo F, não é? Então aqui tem muita coisa, tem Fluminense, tem Borussia, tem Inter, tem River, tem Monterrey, tem vários candidatos, não é? Aqui primeiro do grupo G e segundo do grupo H, Juventus, City, Real Madrid, tem o Salzburg, ou o Al Hilal, citado pelo Fabinho também, olha, tá demais. Agora, vamos pro lado de lá. PSG e Inter Miami se enfrentam. Será que teremos lei do ex com o Messi? Obrigado, né? Quem passar enfrenta o Flamengo ou Bayern de Munique. Meu Deus. Ai, gente, no domingo a gente já vai saber, né? Porque aqui, lá é sábado, né? Então aqui domingo, beleza. Agora aqui, ó, primeiro lugar do grupo F contra o segundo colocado do grupo E. E o primeiro do grupo H contra o segundo do grupo G. Definições que ainda vão acontecer na Copa do Mundo de Clubes. Qual lado tá mais difícil, hein, gente? Esse da esquerda tá uma teta, né? Aí o Flamengo fica em primeiro e como prêmio enfrenta o Bayern de Munique, que tropeçou no Benfica. Mas se tropeçou no Benfica, não pode tropeçar de novo? Não tava com titular. Não. Total. Não pode, porque agora é um outro torneio que eu venho falando aqui. Eu venho falando aqui no programa e não vou mudar de opinião, não. Eu posso mudar de opinião se eu estiver errado. Só os tontos não mudam de opinião. Muda assim, eu, por enquanto, não vou mudar. Você é volúvel. Agora é outro campeonato. Fase de grupos, aqui, ó, tetinha, aqui, tranquilo, marasmo. Agora, irmão, quero ver o brasileiro que vai avançar em cima do europeu. O Caramelo tá Vamos aguardar. Deixa eu falar pra você, o Caramelo tá plantando um problema na vida dele. Já plantou, né? Ulisses, já que você não vem quinta nem sexta, pra você passa Palmeiras ou Botafogo? Palmeiras passa. Pode perguntar o outro. Benfica ou Chelsea? Benfica. PSG e Inter Miami, quem passa? PSG. Flamengo e Bayern. Mengão. Pronto. Olha, gente, foi objetivo, foi direto ao ponto. Milagre. Uma salva de palmas para o Ulisses de versão completa. Doutor Marco Aurélio Cunha. Foi direto ao ponto. Vocês ainda vão ter tempo para pensar. Ele nem pensou direito, já foi direto. Foi no que ele pensa mesmo. Se for por performance, passa o Botafogo. Vai passar o Chelsea, que é melhor que o Benfica. Olha aí desse lado aqui. PSG, apesar do Inter Miami fazer surpresas incríveis, mas eu acho que é o PSG e vou torcer muito pelo Flamengo. Mas quem passa, doutor? Flamengo. Torcida é uma coisa. PSG não, e torcida Flamengo. é uma coisa. Quem vai passar? PSG e Flamengo. Nem o senhor, nem o doutor acredita nisso. Eu tô falando. Sgarbi, você já tem alguma coisa certa ou ainda tá em dúvida? Vai passar o Botafogo, Benfica, PSG e eu tenho um pezinho lá no Maraca, né? Pezinho lá no Maraca. Gosto do Flamengo, só que Bayern vai ser difícil. Eu acho que vai ser um jogaço. O Flamengo, se ele tiver aplicação tática, tiver com os caras um bom dia, ele vai fazer frente. Ganhar ou não é outra história. Mas ele pode competir sim, Capela. 15 segundos. Capela! Voltando. Olha, Edu Dracena chegou outro dia, mas já tá mandando no programa. Ele pediu, quero informações do Palmeiras, por tabela do Botafogo também, né? Gabi Guimarães está lá, postos em Greenboro. Ó, ela ouve a música, ela já dispara energia, felicidade, tá cobrindo uma competição maravilhosa. Gabi!
E aí, quem tá mais confiante? A turma do Palmeiras ou a do Botafogo? Pelo menos aí eu quero saber, hein? Oi, Rê, good afternoon pra você, pra todos que estão ligados com a gente. Como aqui tem mais torcedores do Palmeiras, a confiança tá lá em cima, apesar do susto que o Verdão teve aí na partida contra o Inter Miami. Aqui em Greensboro, estamos aqui na frente do hotel em que o Palmeiras está hospedado. Os termômetros marcam 31 graus. E lá na Filadélfia, onde está a delegação do Botafogo, 37 graus nesse momento. Vocês têm noção? Muito calor mesmo, e as notícias também aqui quentinhas, começando pelo lado do Botafogo, que já treinou hoje e teve a presença do lateral direito Vitinho. Lembra vocês que ele deixou o campo depois da partida contra o Atlético de Madrid, sentindo dores, mas como participou da atividade hoje normalmente, não preocupa para o duelo contra o Palmeiras no próximo sábado. O Verdão vai deixar esse hotel aqui, vai caminhar, né? Vai ter esse ônibus por 20 minutinhos, esse trajeto, chega na Universidade da Carolina do Norte por volta das 5 horas da tarde, no horário do Brasil, para fazer o primeiro treino tático depois do empate contra o Inter Miami. E é também nesse horário, Rei, todos que estão ligados com a gente, que devemos ter o resultado dos exames do Murilo, que deixou o campo lá no MetLife, sentindo, ou melhor, no Hard Rock, sentindo dores na coxa esquerda. O Murilo vai ser avaliado, mas a tendência é que ele tenha problemas nessa sequência de Copa do Mundo de clubes da FIFA. A bola vai rolar lá na Filadélfia no próximo sábado, 1 hora da tarde, um duelo, Rei, que vai ser quente em todos os sentidos. Volto com vocês. Beijos, kisses, bye bye. Bye, bye, Gabi, mas você volta, é amanhã. Edu Dracena já foi criando aquele clima, aquela hostilidade. Aliás, nos últimos anos, é Textor, é Leila, são times que se classificam. Por exemplo, ano passado o Botafogo eliminou o Palmeiras da Libertadores, um brasileirão que era do Botafogo virou pro Palmeiras. E agora? Talvez seja o maior confronto da história entre as duas equipes. E agora numa Copa do Mundo de clubes, né, Renata? Então é um momento único para esses atletas, até mesmo para o Palmeiras e para o Botafogo também. Acredito que num jogo como esse, acho que a preparação vai ser fundamental no dia a dia. E o Abel Ferreira mentalizando junto com os atletas o que tem que fazer contra um Botafogo que cresceu no campeonato, classificou em uma chave muito difícil, que é o Grupo da Morte. Então chega assim forte, mas eu acredito muito que o Palmeiras... O jogo vai ser em Barueri? Não, vai ser lá nos Estados Unidos, onde que é o único paulista que está jogando uma Copa do Mundo, entendeu, Ronaldo? Então é diferente de um clube para o outro, entendeu? Jogando mesmo jogando a oitava de final contra o Botafogo forte. Você já tá de olho no Benfica? Não, o Benfica ainda não. Vamos pensar jogo a jogo. Tá de fralda, Ronaldo. Tá de fralda. Jogo. Ronaldão, uma perguntinha. Eu vou falar uma coisa pra você, Renata. Eu sinto o cheiro daqui, ó. Tá de fralda. Palmeiras passa. E se o Palmeiras passar, o que vai acontecer? E se eu tivesse cabelo? Eu não passaria frio. Eu não passaria frio em São Paulo, meu vida. Responde a Renata. Responde a Renata. Ela te fez uma pergunta. E o quê? Se tivesse o quê? E se o Palmeiras passar? E se eu tivesse cabelo? E o nosso Palmeiras? Mas você não vai ter cabelo. Você falou isso é bullying, isso é bullying. Isso é bullying. E o Alisson? E tudo mais, e do Palmeiras também. E aí, Massa, você acha que é frescura e tal, mas ela, a Gabi, que não joga bola, tava lá com 32 graus na cachola, sofrendo. Mas tudo bem, a gente acabou de ver aqui problemas de cognição para quem passa muito calor, mas enfim, tem uma reportagem que a gente acabou de ver aqui. 32 graus, é calor a beça. O Massa falou que quando tiver calor aqui, a gente pode ficar no estúdio, ele vai lá na rua, abre um link e vai fazer o programa na calçada. Vocês eram muito novos, você era muito novo. Na final da Copa de 94, Brasil e Estados Unidos, na hora do almoço, o italiano definhando, tipo, desmanchando, Baresi voltando de cirurgia, Berti, Baggio com as coxas arrebentadas. Teve jornalista brasileiro que olhou aqui, estava tão insuportável que, não vou ficar no hotel, vou fazer daqui da televisão. Teve isso. Exato, não foi na final, porque estava... Agora, Massa, noticiário do Palmeiras, da Gabi. Olha o verde. Não tem só ainda... sombra, na sombra. Tudo na sombra, ninguém tá no sol, não. Não tem informação mais aprofundada ainda sobre o Murilo, a condição parece ter sido feia. E o Palmeiras, ela falou que vai treinar hoje num sol de 30 ali.
Os caras passaram uma temporada aqui no Brasil, no nosso metrô, para ver se afeta o cognitivo deles. Lá vai, o discurso do torcedor. Eu acho que tem, claro, ciência, mas é muita frescura, né? Os caras reclamam de tudo. Mas eu verde. E você também. Bom, é o seguinte, pensando... acho que se tem uma coisa boa de Copa, é que a fase de grupo você pode jogar fora, né? Estando classificado. Tem. Não dá para jogar a fase de grupos toda fora. O último jogo precisa jogar no lixo. Pegar o jogo assim e fazer assim, ó. Mas ao mesmo tempo ele te dá lições. Exatamente. Você tem que aprender. Você joga o resultado, o desempenho, mas as lições têm que ser aprendidas, né? Então vamos lá. Paulo Massini, se o Estevão está pensando no Chelsea, já manda de táxi lá para onde está o Chelsea na concentração dele. É simples assim, não tem. Mesmo? É óbvio, não tem conversa. Não, isso... É melhor você pôr um jogador que está correndo. Bota o Luigi, então. Porque o moleque vai correr e pensar no jogo. Pedindo autógrafo pro Soares, então, depois, botando a camisa dele. Isso é o que uma boa parte da torcida do Palmeiras tem falado depois do jogo. Ah, mas não dá, gente, pô. Eu entendo você. Não dá. Entendeu? Eu entendo. Não vai cair tudo nas costas do Estevão. Não vai, não. Eu entendo os 18 anos dele. Vai. Eu entendo isso, tudo isso eu entendo. Mas ou ele tá olhando pro jogo, pro Palmeiras, ou não tem cabimento. Não tem cabimento, cara. Você acha que não adianta eu vir aqui fazer o programa com vocês e ficar pensando mesa redonda. Você acha que eu não trabalho lá, eu trabalho aqui com vocês, pô. Você entende que a má fase dele tem a ver com isso? Só pode ser. Ele é ruim? Não, quem tá em pior fase? Joga demais. O Estevão ou o time do Palmeiras? Os dois estão numa fase ruim. Fase ruim, cara. O Palmeiras é o melhor classificado da Libertadores. O Palmeiras passou pelo Ceará, o único time a passar pelo Ceará. O Palmeiras está a 2 pontos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Entendeu? Apesar do Estevão. Com o Estevão. O Estevão foi importante. Ele não é descartável. Agora, se ele está pensando na caneca, ele não está pensando no jogo, não adianta, cara. Para mim, vai muito além do Estevão e da declaração dele. Não, isso é outra discussão. E eu posso concordar com você. Nós estamos discutindo joga ou não joga. Certo. Coloca ou não coloca. Certo. A incapacidade... Eu não colocaria. Aquilo que o Abel fez tudo de errado não tem nada a ver com o Estevão. Tem a ver com o Abel. Né? A responsabilidade de cada um. Deveria continuar como titular. É isso, cara. Não é. Vou jogar em cima dele, tomar de 6-0 do Botafogo. Entendeu? Não é isso. Mas aí eu faço uma pergunta para você. A discussão é outra. Eu usaria o Estevão, porque como eu imagino que vai ser o jogo. 1h da tarde, calor, né? Só falta agora Botafogo e Palmeiras reclamar do calor. Os caras jogam em Cuiabá. Eles não acham que não vão. Em Fortaleza. Vão. Se vão. Vai prejudicar os dois times. Claro que vão. Vão reclamar. Não, mas o Massa tem razão. Não estamos falando de um cenário que os caras nunca viram. Os caras jogam no calor todo dia. Essa temperatura não jogam. Aqui jogam no Cuiabá. Não jogam essa hora. Cara, no Brasil, o ano passado, em setembro, estava fazendo 70 graus. Não jogam, Tirone. Não jogam. Nesse negócio aí, não jogam. Tem pauta para hidratação lá. Precisa ser 3 por jogo. Olha, é outra coisa. Tá, mas isso não é jogos das 11 horas colocar. Às 11 é duro. Então, mas... Eu fui no Corinthians e Cruzeiro. Mas então... Na arquibancada, mas daí, eu me incomodei. Quando acontece um jogo das 11 horas, que é uma discussão que já passa da previsibilidade. Primeiro que os jogos das 11 horas normalmente no inverno. Mas mesmo assim, às vezes no inverno, está calor. Aí eles... O calor, a temperatura vai pautar o jogo. Tá bom. Pautou pro Palmeiras contra o Al-Ahly. Não, entendi. O Abel desistiu da marcação alta para marcar baixo. Primeiro tempo. Entendeu? Então quem vai marcar alto? Botafogo vai sair lá de trás? Não vai. Palmeiras vai sair lá de trás? Vai ser um jogo bem chato, aliás, já estou avisando. Não vai ser um jogo lá e cá, tudo aberto. Prorrogação. E pênalti. Tem prorrogação. Vai ser bem diferente do Flamengo e Bahia. Então, o que exatamente, o que eu estou pensando para o Estevão? Vou encaixar o Estevão nisso. Né? 15 minutos do segundo tempo, tá 1-0 Botafogo, 0-0. Entra o Estevão e Paulinho. Aí eles podem jogar o final do primeiro tempo e a prorrogação. Certo? O segundo tempo e a prorrogação. Final do segundo tempo e a prorrogação inteira. O que o banco permite, né? Exatamente. Aí Botafogo não tem. Você ganha um ar no time decisivo.
decisivo. Claro. Primeiro você dialoga com o Estevão e fala, cara, você vai fazer as últimas 1 hora de jogo pelo Palmeiras, que serão a sua principal hora aqui no Palmeiras, que é ter a possibilidade de ajudar a classificar o time para uma quartas de final de Campeonato Mundial. Certo? Contra um rival recente, né? O Botafogo nunca foi rival. Virou recente porque tomou aquela virada lá, entortado, ficou vice-campeão e depois no ano seguinte deu troco. Então, você vai, 30 minutos de segundo tempo e mais 30 de prorrogação, 1 hora. O Botafogo não tem isso. Não. Não tem isso. Não mesmo. Então, eu optaria por um time mais físico, mais força, né? E deixaria esses 2 caras para entrar no segundo tempo. Eu gostei dessa. Entendeu? Sim, perfeito. E aí, cara, sobre o Estevão, cara, é simples, tá com a cabeça aqui, joga, não tá fora. Eu não tenho coragem de tirar o Estevão do time titular, já falei isso várias vezes. Mas se ele não tá com a cabeça aqui, não tem como. Mas aí você tá dizendo assim, não é tirá-lo do jogo. Não. É pensá-lo numa estratégia para melhor aproveitá-lo. Para ele também se sentir mais confortável. Certo. Por exemplo, tá 1-0 Palmeiras. Pode entrar o Estevão. Então, isso, você entende? Eu acho que essa é a diferença. Acho ótimo esse pensamento, porque é a diferença do Palmeiras do ano passado para esse ano e é a diferença do Botafogo do ano passado para esse ano. O ano passado o Botafogo, final Libertadores, só com 1 a menos, tal, não sei o que, Gregor, aliás, não vai jogar expulso. Chega lá no segundo tempo, Júnior Santos, vem cá. Filhão, você que viveu lá o inferno, rebentou o joelho, tal, tá voltando, você vai entrar agora, você vai decidir a Libertadores. Isso. O Botafogo não tem mais banco para fazer isso. É nítido. Os caras recém chegaram. O Arthur Cabral chegou agora. Tá fora de forma. O baixinho lá, o Uruguai, os caras chegaram agora. Então. Né? O Botafogo, ano passado, tinha isso. Ele tinha um timaço e tinha bons reservas. Este Botafogo é muito, mas muito mais fraco do que era do aquele. ano passado. E é bom, hein? É bom. Eu claramente tiraria o Estevão do time por um simples motivo. Porque exatamente o que vocês estão falando. O Palmeiras tem quem colocar. O Dorival no Corinthians sai o Yuri e ele não tem o direito, ele não dá para dar o luxo dele tirar o Yuri numa condição assim. Ele tem que ir com o Yuri, não tem outro. No São Paulo vai acontecer a mesma coisa com o Crespo. O Palmeiras tem. Ele tem banco para pôr. Ah, tá sem cabeça? Obrigado, você vai ficar no banco. Eu tenho quem colocar. Tem bons jogadores no banco. Então, mas a questão não é essa. A questão é você não saber lidar com isso. Põe a cabeça dele aqui. Entendeu? Você tem que saber lidar com isso. Você não pode abrir mão de um talento desse, cara. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Agora, não colocaria desde o início. Até porque você vai pegar um Botafogo mais desgastado no segundo tempo, com calor, com tudo, né? E com a possibilidade de mudar o jogo. Paulinho e Estevão entrando podem mudar o jogo. Então, o meu time teria o Everton, Giai, Gomes, Micael e Piquerez, Aníbal, se pudesse, não, Martínez, Rios e Maurício, Alan, Felipe Anderson, Vitor Roque e Alan, pelo lado esquerdo. Que voltaria quase com o time do primeiro jogo, mas com o Alan entrando no lugar titular. do Estevão. Entendeu? Agora, não é fácil você tomar uma decisão de você tirar o cara que é o O cara ganha 3 milhões por mês para tomar uma decisão difícil. Mas depois da entrevista que ele deu. Mas é quase dele correr atrás da camiseta do Messi e do Suárez. Tava mais preocupado. Todos os caras do Palmeiras. Isso é uma injustiça. É isso, torcedor do Palmeiras, pessoal, já projetando a partida contra o Botafogo no próximo sábado, às 13 horas. O Verdão que vai em busca da classificação para as quartas de final do Mundial de Clubes. Tem tudo para ser um grande jogo. Palmeiras e Botafogo que vem, a rivalidade só vem aumentando aí nesses últimos anos. E agora uma partida aí, um jogo decisivo na Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras no Brasileiro vem fazendo uma campanha melhor do que o Botafogo. Libertadores a classificação, a melhor classificação geral. Mas o time do Botafogo também é um bom time, né? Conseguiu derrotar o PSG. A gente sabe que vai ser um grande jogo. Os dois times já se conhecem muito bem. E entre Botafogo e PSG, acredito que a maioria dos torcedores do Palmeiras iriam escolher o Botafogo. Então tem tudo para ser um grande jogo. Essa questão aí do Estevão, né, que ele deu aquela declaração ali,
em relação ao Messi, eu não vejo se é motivo para colocar o Estevão no banco. Até porque ele é um grande jogador, um garoto ainda, né? Um cara jovem, é natural ele dar esse tipo de declaração, né? Ainda mais que o Messi é o ídolo dele, né? Conforme ele falou ali, jogava com o Messi ali no videogame, tá natural. Não vejo necessidade de tirar o Estevão do time titular, até porque é um craque do time, né? Pode decidir o jogo. Apesar que ele recebe muitas críticas aí, né? Que em jogos decisivos ele não aparece, diferentemente do Endrick, né? Que era um jogador muito decisivo. Mas eu não colocaria o Estevão no banco, não, até porque também ele já vai se despedir do Palmeiras em breve. Agora acho que não é hora para colocar ele no banco, tem que colocar o garoto para jogar. Mas vamos aguardar, né? Tem tudo para ser um grande jogo essa partida no próximo sábado. Já deixa o seu palpite aqui nos comentários. Você, torcedor do Verdão, que está confiante, acreditando que o Palmeiras vai vencer, vai avançar para as quartas de final. Já deixa o seu palpite aqui abaixo nos comentários e se inscreva também aqui no canal, que tem vídeos diariamente com notícias e informações do Palmeiras. Então, se inscreva, ativa o sino. Valeu, galera, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.